Perdeu. Passa. Não, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu conheci o amor da minha vida. Ele falou que vai ligar. Que mané te ligar, só? Ninguém vai te ligar não. Me dá o celular aí agora. Ele mandou mensagem. O que eu faço agora? Primeiro visualiza e não responde. Dá uma de difícil. Fica online. Não tô digitando. Já deu 5 minutos. O que eu respondo? Coisa perfeita pra você falar. Ah, oi. Oi. Me chama pra sair amanhã. Fala que você tá ocupada. Tô ocupada. Ai, tá me ligando. Tudo bem. Combinado. Pronto, a gente vai sair. Tá bom, me dá o celular. Passa aí. Como assim, que é o Não, celular? me dá o Como celular. assim? Tá bom. Não faz isso. Meu Deus, pegaram meu celular. Policial, você viu o meliante ali me roubando? Não fez nada. Você tinha engano de minha segurança. Doutora, eu até ia fazer alguma coisa, mas eu vi vocês conversando aí pensei que era só amigos. Ah, mas eu vou processar o Estado. Fundado na responsabilidade civil subjetiva. Você foi omisso. Não cabe responsabilidade civil do Estado. Até parece que um policial vai te defender de tudo, né? Claro que cabe. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Entenderam o que eu tô falando? Gostaram da brincadeira? A gente tá tratando aí sobre responsabilidade civil do Estado. Vocês sabem, mas não custa lembrar, né, que o Estado, né, as pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Como assim, professor? Me explica isso. Gente, pessoas jurídicas de direito público são os entes federados, as autarquias, as fundações que têm personalidade jurídica de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, as fundações que têm personalidade jurídica de direito privado, as empresas estatais que prestam serviços públicos, as concessionárias permissionárias, que são empresas privadas, né, que assinaram um contrato de concessão com o Estado e mediante a assinatura daquele contrato, aquela empresa está responsável pela prestação de um serviço. Todas essas pessoas jurídicas respondem objetivamente. O que quer dizer responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela que depende de 3 elementos para se configurar: o dano sofrido pela vítima, a conduta do agente público e um nexo de causalidade. Ou seja, se a conduta do agente público for responsável por um dano anormal e específico causado a uma vítima, essa situação enseja a responsabilização civil objetiva das pessoas jurídicas que eu tratei com você. Por que responsabilidade objetiva? Porque não é levado em consideração os elementos subjetivos, dolo ou culpa do agente. Não é levado em consideração se o agente tinha a intenção em prejudicar aquela vítima. Isso não é levado em consideração. Então, somente os 3 elementos: conduta do agente público, dano causado à vítima e nexo de causalidade. Aquela conduta tem que ser responsável por aquele dano. Beleza. Essa é a responsabilidade objetiva. Mas, professora, nessa situação aí, no exemplo que você deu, né, a garotinha foi furtada, né? O ladrão furtou o celular dela. Na situação, prof, eu não vejo nenhuma conduta do agente público. Né? Não foi o policial que furtou o celular dela? Não foi, professora. E aí, nessa situação, como é que fica a responsabilidade civil do Estado? Gente, vocês estão vendo aí realmente, né? Quem causou o dano foi um ladrão, uma pessoa alheia à máquina pública. Nesse caso, cabe responsabilidade civil objetiva do Estado? Não cabe. Não. Isso é indiscutível. Mas cabe responsabilidade civil subjetiva do Estado? Prof, o que é responsabilidade civil subjetiva do Estado? Pessoal, quando o Estado tem um dever legal de prestar uma atividade, né, de prestar, por exemplo, a sua segurança, o Estado tem aquele dever legal. E numa situação em que o Estado foi omisso, ele não prestou a segurança, ele foi omisso, ele não fez nada, né? Naquela situação, em razão da omissão do Estado, você sofreu um dano. Se você conseguir comprovar que você sofreu um dano em decorrência da omissão do Estado, você pode sim o quê? Pleitear uma indenização. Uma indenização fundada na responsabilidade subjetiva. Ah, prof, responsabilidade subjetiva fundada na culpa, né? Subjetiva? Tá falando de culpa, de dolo, é isso? Não, não da culpa do agente. Responsabilidade subjetiva fundada na culpa pela má prestação do serviço. Não na culpa do agente. A culpa do agente não é considerada, já expliquei pra vocês aqui. Culpa na má prestação do serviço. Mas, prof, nesse exemplo que você deu, né? O ladrãozinho tava tentando furtar a garota. O policial ia lá ajudar, mas aí a garota começou a conversar com o ladrão, eles pareciam amigos, e o policial não fez nada. Nesse exemplo, o policial foi omisso?
Gente, nesse exemplo o policial não foi omisso, é claro que não, né? O comportamento da vítima não demonstrava que ela estava em perigo ali naquela situação, que ela precisava de segurança. Além disso, se você foi furtado no meio da rua, você não pode pleitear uma indenização fundamentando que o Estado tem que garantir a sua segurança e que ele não garantiu a sua segurança, você estava no meio da rua, foi furtado. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Em razão da reserva do possível. Reserva do possível. O Estado vai prestar os serviços, os deveres legais que ele possui dentro do possível. É possível colocar um policial na rua para cada cidadão? Para garantir a segurança de cada cidadão? É possível? Tem orçamento suficiente para isso? Tem jeito de fazer um negócio desse? Não tem jeito. Então, em razão da reserva do possível, não cabe responsabilização subjetiva, né, fundada na culpa pela má prestação do serviço, numa situação em que você foi furtado na rua. Não cabe, pode esquecer. Perdeu seu iPhone, pode esquecer. Prof, então quando que cabe, por exemplo, a responsabilidade subjetiva do Estado? Me dá um exemplo. Você está na sua casa, entrou ladrões na sua casa. Você escondeu dentro do armário e ligou para a polícia. Polícia, vem me salvar, pelo amor de Deus. O policial não faz nada. A polícia nunca chega. Nunca chegou, você pediu socorro, você foi atrás, a polícia nunca chegou. Ou seja, a polícia foi omissa. Em razão daquela omissão, sua casa o quê? Foi furtada. Nesse caso, cabe responsabilidade subjetiva, sim, fundada na culpa pela má prestação do serviço? Sim. Lembre-se disso, espero que tenha ficado muito claro para vocês. Compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e façam download gratuito que eu disponibilizei no meu site do capítulo de licitações públicas do manual e aproveite esse conteúdo que está transformando tantas vidas. Não tenho palavras para descrever o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu sou seu fã das suas aulas, e esse manual para mim tem sido o meu guia definitivo de estudo em direito administrativo, a matéria no qual eu tinha muita dificuldade e você me faz acabar com todas elas, com as suas excelentes aulas e esse excelente manual. Está aqui, esse aqui é meu travesseiro praticamente, todas as noites ao lado dele. Muito obrigado aí por realmente me ensinar direito administrativo.